Bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Neste primeiro episódio da série Código Civil em Foco do nosso canal PDCast Jurídico, iremos analisar os primeiros artigos do Código Civil que tratam das pessoas naturais, uma forma mais inteligente de estudar o Código Civil. Isso mesmo. Um olá para todo mundo que está acompanhando a gente nessa nova imersão. Então, para a gente dar o pontapé inicial nesse nosso mergulho profundo de hoje, vamos imaginar a seguinte situação. A rotina pesou de um jeito insuportável. O famoso burnout, né? Exato. Aí uma pessoa decide simplesmente largar tudo. Viaja para uma praia isolada do outro lado do mundo, desliga o celular para fugir do estresse e, corta totalmente o contato com a família e com os negócios. Some do mapa. Literalmente. Mas aí, anos depois, essa mesma pessoa decide voltar para casa. Só que quando chega, a chave não entra mais na própria porta. Nossa, um baita de um choque. Pois é. E sabe por quê? Porque, para a lei, essa pessoa sofreu uma espécie de apagamento. E o patrimônio dela já foi até redistribuído entre parentes ou, em alguns casos, foi parar na mão do Estado. Caramba, é uma situação bem extrema. Muito. E é exatamente por isso que a nossa missão nessa análise de hoje é explorar essas engrenagens invisíveis que definem a nossa existência perante a sociedade. A gente vai destrinchar os primeiros 39 artigos do Código Civil brasileiro que falam sobre as pessoas naturais. O que torna esse conjunto de artigos tão fascinante é que o Código Civil, ele atua como se fosse um sistema operacional rodando no fundo da sociedade. Um software da vida real, né? Totalmente, porque normalmente os textos legais podem parecer só uma sucessão de proibições distantes. Mas aqui não. Aqui a gente está lidando com a estrutura primária do ser humano. O nosso objetivo, ao desconstruir esses artigos, do 1 ao 39, é mostrar o porquê de cada regra. A lei não exige registros ou cria prazos de desaparecimento só por burocracia. Tem um motivo prático por trás. Exatamente. Ela faz isso porque precisa resolver problemas imediatos, tipo quem paga a conta, quem herda a casa, quem toma as decisões quando o indivíduo não pode fazer isso sozinho. Certo. Então, o ponto de partida mais lógico é aquele momento em que a chave vira na ignição da nossa vida, né? O artigo 1º já chega afirmando que toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Mas é o artigo 2º que realmente traça a linha de largada. Ele diz que a personalidade civil começa do nascimento com vida. Então, o marco biológico e o marco jurídico acontecem no mesmo exato segundo. Respirou, o sistema reconhece a existência. Respirou, virou sujeito de direitos. Mas tem um detalhe aí. A vírgula do artigo, né? Isso. Essa vírgula traz um elemento muito curioso. A lei diz que põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O bebê que ainda está na barriga? Exatamente. O nascituro não tem a personalidade civil completa, porque ele ainda não nasceu. Mas a lei já está de olho nele. É como se ele fosse, juridicamente falando, uma expectativa de pessoa. Entendi. É tipo uma reserva de lugar. Perfeito. A lei cria uma espécie de bolha protetora temporária. Vamos pensar numa situação de herança para ilustrar. Tá, manda lá. Se um pai falece enquanto a mãe ainda está grávida, aquele feto ainda não é uma pessoa natural perante o direito porque não respirou. Mas a lei congela a parte dele na herança. O patrimônio fica lá, aguardando. Então ninguém pode tocar na parte daquela criança. Ninguém. Se a criança nascer com vida, a bolha se rompe, a personalidade civil se instala e ela herda instantaneamente. E se nascer sem vida? Se nascer sem vida, o direito entende que a pessoa nunca existiu para a esfera civil. Então aquela herança é redistribuída para os outros herdeiros. É um mecanismo de preservação condicional. Sabe uma analogia que funciona muito bem para essa distinção entre ter a personalidade civil e ter a capacidade de agir? Qual? Ter a personalidade civil é tipo ganhar um carro no momento em que você nasce. Todo mundo ganha esse carro. É a capacidade genérica de ter direitos. Mas a capacidade de fato, sabe, de assinar contratos, vender imóveis. O poder de exercer os direitos pessoalmente. Isso é como tirar a carteira de motorista. O sistema não deixa um recém-nascido entrar na rodovia dos negócios jurídicos e sair dirigindo. Nossa,
Essa imagem ilustra perfeitamente os artigos 3º e 4º, que tratam da incapacidade. Porque a lei precisa definir quem pode operar no mundo jurídico sem causar dano a si mesmo ou aos outros. E aí entram os menores de 16 anos, né? Eles são classificados como absolutamente incapazes. Exato. Qualquer contrato assinado por eles sozinhos é nulo, como se não existisse. Eles precisam ser totalmente representados pelos pais ou tutores. Mas o detalhe fundamental aqui é a alteração trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Ah, sim. Essa lei reescreveu esse trecho. Reescreveu completamente. A mudança retirou questões de saúde mental da categoria de incapacidade absoluta. O que é muito louco de pensar, porque antes de 2015, pessoas com certas deficiências eram colocadas no mesmo cesto de uma criança de 10 anos perante a lei. Uhum. Tipo, sem poder de decisão nenhum sobre a própria vida. O impacto dessa mudança é um salto enorme no reconhecimento da dignidade humana. A lei antiga partia daquela ideia de que a deficiência apagava a vontade do indivíduo. Uma visão super ultrapassada. Muito. A visão moderna, que está no Código atual, entende que a pessoa com deficiência tem plena capacidade legal. Ela pode precisar de instrumentos de apoio, ferramentas jurídicas para ajudar a expressar a vontade dela, mas ela não é invisível para a lei. Então, hoje, o único critério para incapacidade absoluta no Brasil é estritamente cronológico. Tem que ter menos de 16 anos e ponto. E ponto. Mas aí, passando dos 16, a pessoa entra na faixa da incapacidade relativa, que vai até os 18 anos. Aí muda a figura, né? Que a pessoa não é mais representada, ela precisa ser assistida. Isso, assistida. Seguindo a sua analogia, é como se ela já pudesse segurar o volante, mas com alguém do lado para assinar junto e validar as ações. Só que o artigo 4º não coloca apenas os jovens de 16 a 18 anos nessa lista, né? A lista é bem mais ampla. Sim, ele inclui os ébrios habituais, pessoas viciadas em tóxicos, pessoas que não conseguem exprimir vontade por uma causa transitória e os pródigos. Olha, a figura do pródigo sempre me soa como algo saído de um romance do século XIX. A palavra tem um peso meio antigo, mas o conceito é extremamente atual. O pródigo é o indivíduo que dissipa o próprio patrimônio de maneira compulsiva. Tipo de forma irracional mesmo. Exato, a ponto de colocar em risco a própria sobrevivência e a da família. A gente não está falando de alguém que gasta muito no shopping no fim de semana. Ah, não é só faltar controle com cartão de crédito. Não, estamos falando de uma patologia financeira. A lei intervém e torna essa pessoa relativamente incapaz para atos que envolvam patrimônio. Ele pode comprar um pão na padaria sozinho, mas se tentar vender a própria casa, precisa do curador. Entendi. A lógica não é punir, mas evitar a ruína econômica da família. Mas, voltando um pouco, e se a pessoa não quiser esperar até os 18 anos para ter o controle total da própria vida? Bom, o artigo 5º diz que a menoridade acaba aos 18, mas ele abre uns caminhos para antecipar isso através da emancipação. Aquela que pode ser dada pelos pais em cartório para quem já tem 16. Essa mesma. Mas a lista de emancipações automáticas é o que me chama a atenção. A lei emancipa quem casa, quem assume emprego público efetivo, quem se forma no ensino superior. Ou quem tem um negócio próprio que garanta o próprio sustento. É interessante, né? Sim, porque não parece ser apenas uma questão de recompensar o esforço do jovem. Tem algo a mais aí. Com certeza. A emancipação por esses eventos tem uma base puramente pragmática. A lei simplesmente avalia a realidade material. Como assim? Pensa bem. Se o Estado confia num indivíduo de 16 anos para exercer um cargo público efetivo, seria totalmente contraditório dizer que essa mesma pessoa não tem capacidade para assinar um contrato de aluguel. Ah, faz todo sentido. Se a pessoa já se sustenta, a realidade meio que se impõe sobre a idade formal, né? Exatamente. Bom, entendido o início da vida civil e a aquisição da capacidade, o artigo 6º encerra o ciclo. A existência da pessoa natural termina com a morte. O problema é quando a morte não é um evento médico comum, sabe? Com um corpo e um atestado. Porque lendo os artigos 7º e 8º, eu vi que eles lidam com uns quebra-cabeças jurídicos bem pesados. E como? O artigo 7º, por exemplo, fala da morte presumida em casos de perigo de vida extremo ou desaparecimento em guerra.
Mas o artigo 8º traz um termo chamado comoriência. Ah, a comoriência. Que é quando duas ou mais pessoas morrem na mesma ocasião e não é possível determinar quem faleceu primeiro. Eu fiquei me perguntando por que a lei precisou criar um artigo inteiro só para dizer que eles morreram simultaneamente. Olha, a comoriência resolve um problema matemático de sucessão que poderia, assim, destruir famílias nos tribunais. Vamos colocar isso em números práticos? Bora. Imagina um acidente trágico de carro envolvendo um pai, que tem um patrimônio gigante, e o filho dele, que é casado. Ambos falecem. Se a perícia provar que o pai morreu 1 minuto antes do filho... A herança do pai vai para o filho. Exato. Como o filho viveu 1 minuto a mais, ele recebe aquele patrimônio e logo em seguida falece. Então ele transfere tudo para a esposa dele. Ou seja, a esposa do filho herda o patrimônio do sogro inteiro. Isso. Agora inverte o cenário. Se o filho morre 1 minuto antes do pai, o filho não herda nada do pai, porque afinal, mortos não herdam. Claro. E aí a herança do pai iria para outros parentes dele, como irmãos ou sobrinhos, e a esposa do filho ficaria de fora dessa divisão principal. Caramba, um único minuto muda completamente o destino de milhões de reais. Totalmente. Então, quando o acidente é catastrófico e a medicina legal não consegue determinar a ordem das mortes, a incerteza congelaria os bens para sempre. Ninguém saberia para quem dá o dinheiro. Para destravar o sistema, a lei cria essa ficção jurídica cortante. Presume-se que morreram exatamente no mesmo milissegundo. Ninguém herda de ninguém ali. Nossa, genial. Uma engenharia jurídica para resolver o lado material. E claro, nascimentos, mortes, tudo isso precisa constar em registros públicos, né? Como exigem os artigos 9º e 10º. A sociedade precisa do papel carimbado. Com certeza. Mas a partir do artigo 11, a gente entra numa esfera completamente diferente. Os direitos da personalidade. Exato. Aqui a gente não está mais falando de bens ou de dinheiro. A gente está falando do direito ao próprio corpo, ao nome, à imagem e à privacidade. E a regra de ouro é que esses direitos são irrenunciáveis e intransmissíveis. Ou seja, o que a lei faz é blindar o núcleo da dignidade humana. Num sistema capitalista onde quase tudo pode ser precificado ou vendido, a lei coloca um limite intransponível. Perfeito. Você não pode assinar um contrato válido vendendo um pedaço do seu fígado. Credo, fim. O artigo 13 é super claro ao proibir atos de disposição do próprio corpo se isso causar diminuição permanente. E a doação de órgãos para transplante tem uma lei especial separada, que não é comercial. A ideia é justamente impedir a mercantilização do ser humano. Imagina se a vulnerabilidade econômica forçasse alguém a fatiar o próprio corpo para pagar dívida. Seria um pesadelo e tem um nível de autonomia gigantesco nessa proteção. O artigo 15, por exemplo, me impressionou. Ele decreta que ninguém pode ser constrangido a se submeter, com risco de vida, a tratamento médico ou cirúrgico. A consagração da autonomia do paciente. Sim, isso significa que mesmo com uma equipe médica inteira dizendo que uma cirurgia é a única salvação, o paciente consciente tem o poder de recusar se houver risco de morte. O Estado recua diante da vontade soberana do indivíduo. Historicamente, a medicina era muito paternalista, né? O médico decidiu o que era melhor e pronto. O Código Civil rompe com isso. Se tem risco de vida, a escolha final é única e exclusivamente da pessoa. É o limite absoluto de onde a vontade externa pode chegar. Mas aí eu fui ler o artigo 12 e o 20, que tratam de proteger a honra e a imagem. E achei um ponto quase contraintuitivo. Qual parte? A lei autoriza a exigir que uma ameaça à honra pare imediatamente, com um pedido de indenização e tudo. Mas o parágrafo único diz que se a pessoa difamada já morreu, parentes como cônjuge, descendentes e até irmãos podem entrar com ação no nome do falecido. Ah, sim. A tutela pós-mortem. Como é que a lei estende a proteção da personalidade para alguém que, juridicamente, lá no artigo 6º, já deixou de existir? Adquirir novos direitos. Mas a pessoa deixa um rastro. Uma história. Exato. A lei não está protegendo um fantasma num plano espiritual. Ela está protegendo a projeção social que aquela pessoa construiu. A honra sobrevive à matéria. E o parente pode processar porque a difamação de um morto fere diretamente os vivos que carregam aquele nome.
Faz muito sentido. É uma tutela da memória familiar. Permitir que atacassem um falecido de graça criaria uma ferida contínua. Com certeza. O código sabe lidar com os vivos e protege o legado dos mortos de forma cirúrgica. Só que aí a gente chega nos artigos 22 a 39. E eles descrevem aquele cenário que foge desse binarismo de estar vivo ou morto. É um verdadeiro purgatório jurídico, a ausência. A ausência. O direito lidando com o vazio e com o tempo. É aquele caso da pessoa fui pra praia e sumiu que eu falei no começo. Não deixa procurador, não atende, não tem corpo, não tem atestado de óbito, mas os boletos continuam chegando. Pois é, a lei não pode declarar a pessoa morta no dia seguinte porque ela pode voltar, mas não pode cruzar os braços porque patrimônio abandonado vira uma bola de neve de problemas, casa caindo aos pedaços, dívida acumulando. Então, o processo é dividido em fases, né? A fase 1 é a curadoria dos bens. A pedido de parentes, o juiz declara a ausência e nomeia um curador, que geralmente é a esposa, o marido, os pais. E a missão é só conservar. O juiz ordena a tal da arrecadação. Traduzindo isso para a realidade física, a arrecadação é uma intervenção documental. Um oficial de justiça vai nos imóveis, lista tudo, contas bancárias, carros, é um congelamento do patrimônio. O relógio começa a contar. E a espera avança para a fase 2, que é a sucessão provisória, lá no artigo 26. Se passar um ano dessa arrecadação, a pressão aumenta e os herdeiros começam a pedir ao juiz para usar os bens. Só que ela exige uma caução. O juiz pede garantias físicas, tipo hipotecas, antes de entregar as chaves para a maioria dos herdeiros. A lógica do legislador é de pura desconfiança. O ausente pode abrir a porta de casa a qualquer instante. Sim, se ele entregar o dinheiro para o irmão do ausente e o cara torrar tudo, já era. Mas a lei confia mais nos laços diretos, porque alisenta o cônjuge e os pais e filhos de prestarem essa garantia. Exatamente. Pressupõe-se que o dinheiro já fluiria entre eles de qualquer forma. Mas a regra dos frutos, no artigo 33, me pegou de surpresa. Os herdeiros começam a lucrar com os bens, tipo aluguéis. Pais e filhos ficam com 100% desse lucro. Mas tem um parágrafo que dita que, se o ausente voltar e ficar provado que o sumiço foi voluntário e injustificado... Ele perde o direito de reclamar os lucros. Deixa eu ver se entendi. Se o sujeito fugiu de propósito, deu um ghosting na família, a lei basicamente confisca os rendimentos dele. Isso mesmo. O direito detesta a irresponsabilidade civil. Se a pessoa some porque quis, sem motivo justo, não foi sequestro nem acidente, ela força a família e a justiça a gastarem tempo e recursos. A perda dos frutos é uma sanção civil. A lei diz: você abandonou seu posto, então quem cuidou do seu patrimônio fica com o lucro. Um choque de realidade. E o tempo continua passando. 10 anos depois, chegamos na fase 3, a sucessão definitiva. O volume do desaparecido chega a 0, as cauções são liberadas e o patrimônio muda de mãos de vez. É o momento em que a sociedade precisa seguir em frente. A incerteza não pode durar para sempre. Se não houver herdeiros, os bens vão para o município ou para a União. Passar por todos esses artigos mostra que o Código Civil é uma matriz comportamental incrível, desde a respiração do recém-nascido até essas regras super rígidas de desaparecimento. Mas para amarrar tudo isso, presta atenção no artigo 39. Ele fala do retorno. A hipótese improvável, mas possível. Se o ausente reaparecer nos 10 anos seguintes à sucessão definitiva, ele tem o direito de reaver o patrimônio. Mas com aquele detalhe crucial. Ele recebe os bens no estado em que se acharem. Ele não recebe o passado de volta. Se os herdeiros venderam a casa dele para pagar a dívida, ele recebe só o que sobrou daquele dinheiro. Ou nada. Imagina a violência psicológica disso. A pessoa volta, décadas depois, e descobre que o lugar dela no mundo material foi loteado e consumido perante a mesma lei que protegeu ela no nascimento. Te obriga a reconstruir a existência do zero. E isso deixa uma provocação gigantesca para quem está ouvindo a gente. O quanto de quem nós somos está ancorado nas chaves que carregamos, nas paredes que chamamos de casa e nos papéis que a gente assina. E o quão rápido a roda do mundo continua girando no segundo em que a nossa presença física some. Fica essa reflexão profunda.
Continuem questionando essas engrenagens invisíveis que sustentam a nossa sociedade. Até a próxima imersão nas regras que moldam a nossa realidade.